Olá, tudo certinho? Aqui é a professora Lívia e nós vamos falar hoje sobre o adjunto adnominal e o adjunto adverbial. Eu tentei fazer aqui um esqueminha, já que eu estou sem o quadro, estou sofrendo por causa disso. E dentro desse esquema, a ideia é tratar com vocês qual é a diferença entre um adjunto adnominal e de um adjunto adverbial. O adjunto adnominal já tem o prefixo ad, que é um prefixo latino, que significa junto. Eu sempre brinco com os meus alunos de que a língua portuguesa, ela tira uma onda com a gente, quando ela cria esse termo aí, adjunto adnominal. Porque o próprio ad já quer dizer junto. O junto quer dizer junto, vem ad novamente e vem o nome. Ou seja, é aquele termo que vem junto do nome. O adjunto adnominal é aquele termo que sempre vai vir próximo do nome. E qual é a classe gramatical da língua portuguesa que a gente referencia em relação ao nome? É o substantivo. É aquela classe, inclusive, que nomeia a todos os seres. Então, no meu adjunto adnominal, eu vou ter um termo que vai vir junto do meu nome e ele vai modificar um substantivo. É importante lembrar que nós não estamos falando de morfologia quando se trata de adjunto adnominal. Nós estamos falando de sintaxe. E dentro da sintaxe nós temos três termos importantes, que são os termos essenciais da oração, são os termos integrantes da oração e são os termos acessórios da oração. E o próprio termo acessório já fala muito sobre si. Uma coisa que é acessória é algo que não é tão importante nem tão essencial assim. Um brinco é um acessório, um relógio é um acessório, não é aquela coisa fundamental. O que eu quero dizer com isso? É que o termo do adjunto adnominal ou do adjunto adverbial são acessórios dentro da minha oração. A presença deles causa uma diferença, mas não é essencial. Não é como um sujeito e um predicado, por exemplo. Tampouco como um objeto direto e um objeto direto que vem ali como termos integrantes. Eles são termos totalmente aleatórios, são termos essenciais, que, existindo, fazem toda a diferença no acréscimo de informações acerca da oração. Beleza? Então, dentro do processo do adjunto adnominal, eu vou ter um termo que vai modificar o meu substantivo, um termo que é acessório. O que pode ser um adjunto adnominal? Eu posso ter um adjetivo, uma locução adjetiva, eu posso também ter artigo, pronomes ou numerais. Todas as classes gramaticais que eu falei agora, dentro da oração, numa análise sintática, podem representar um adjunto adnominal, tá bom? Então, um exemplo aqui, já que a gente não tem quadro piloto, eu pus para vocês analisarem junto comigo. Na verdade, a análise já está feita, a gente só vai falar sobre. Tem aqui assim: as garotas rebeldes chegaram. Uma oração fácil de ser analisada, onde a gente encontra o verbo, chegaram, e pergunta, né, ao verbo quem chegou, e a gente tem a resposta, que quem chegou, ou as pessoas que chegaram, foram as garotas rebeldes. Numa análise aí, eu tenho isso como sujeito, mas o meu núcleo de sujeito é garota, porque garota é substantivo. Núcleo de sujeito tem que ser um substantivo ou um pronome. E eu tenho aqui as e rebeldes, que são dois termos que não são núcleo, mas que estão ali dentro do sujeito. Só que, se eles não são núcleo, o que eles vão ser? Eles vão ser adjuntos adnominais, porque as é um artigo definido feminino, né, que está na versão do plural, e rebeldes é um adjetivo que caracteriza garotas. Ou seja, eu tenho dois adjuntos adnominais. E se a gente parar para perceber, tanto as quanto rebeldes estão aqui juntinhos do nome garota. É por isso que o termo é adjunto. É aquilo que vem junto e que traz uma ideia de modificação. Por que é que o termo é essencial? Se eu falasse que as garotas chegaram, nós continuaríamos entendendo, sem nenhuma dificuldade. Mas quando eu ponho as garotas, eu estou determinando quem chegou. E quando eu ponho rebeldes, porque não foram qualquer garotas ou qualquer garota. As pessoas que chegaram, elas têm uma característica específica. Então, as garotas rebeldes configuram aí o meu sujeito, onde garota é o meu núcleo, as e rebeldes são os meus adjuntos adnominais, porque vem ali juntinho do nome. Certinho? Deu para entender? É sempre bom lembrar que o adjunto adnominal, ele vai se referir ao substantivo. É por isso que eu sempre falo que não dá para aprender sintaxe sem aprender morfologia. Elas são ali amigas, estão lado a lado. Se eu não tenho uma boa base morfológica,
possivelmente eu terei muita dificuldade nas minhas análises sintáticas, análises de transitividade, diferença entre um adjunto adnominal e um complemento nominal, por exemplo. Então, o foco é morfologia. Quem tem uma boa base de morfologia tem uma boa base para qualquer outro assunto da língua portuguesa. Tranquilo, galera? Aproveitando esse vídeo, a gente vai ver também um pouquinho do adjunto adverbial, né, que também é um termo acessório e que segue aquela mesma ideia. O adjunto adverbial também é um termo que vem junto, mas aí já não é do nome, agora é do verbo. É sempre bom lembrar que a etimologia da palavra, nesses casos, é muito importante, porque se a gente analisar a origem da palavra, a gente consegue matar com muito mais facilidade o que é que aquele termo cunhado significa e tem a intenção de nos dizer. Então, dentro do adjunto adverbial, eu tenho aqui algo que vem junto do verbo, e esse adjunto adverbial ele vai ser diferente. Enquanto o adnominal modificar o nome, o adjunto adverbial ele vai poder modificar 3 elementos. Ele pode modificar o verbo, ele pode modificar o adjetivo e ele pode sim modificar. Ou seja, o advérbio pode modificar o outro advérbio. Se você aprendeu bem advérbios lá na morfologia, advérbio de tempo, de modo, de lugar, de dúvida, certeza, intensidade, afirmação, negação, ordem, você não vai ter nenhuma dificuldade de entender a relação do adjunto adverbial dentro da sintaxe. Porque o adjunto adverbial dentro da sintaxe, ele vai exercer a mesma função que um advérbio exerceria lá sozinho dentro da morfologia, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui um esqueminha para facilitar a visualização de vocês, né? Eu sempre digo aos meus alunos que nas minhas aulas nós vamos criando pontes educacionais. Não adianta jogar o conteúdo sem que o aluno assimile o que está sendo dito. Então, eu tentei trazer de maneira visual, né, o esquema do adjunto adverbial para que fique mais fácil a compreensão. Então, o meu adjunto adverbial ele pode ser um advérbio ou ele pode ser uma locução adverbial. Qualquer um dos dois vai conseguir desempenhar com maestria a função. Aí, eu trouxe outro aqui exemplo, ainda dentro de adjunto adverbial, com algumas análises já prontas para a gente debater aqui juntinho, tá? O meu adjunto adverbial, ele pode modificar o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio, como eu falei para vocês anteriormente. Mas como é que ele vai modificar esses termos? O que é modificar? O que é circunstanciar? Que ideia é essa de trazer uma modificação? Como eu falei, ele é um termo acessório. Ele pode vir ou não, e a minha oração ela não tem alteração de sentido. Ele só vem para determinar algo a mais, além do que já foi dito outrora. Então, vamos analisar o primeiro exemplo aqui. O atleta correu bastante. Eu tenho aqui numa análise sintática bem rápida, localizei o verbo, que é correr, pergunta ao verbo quem correu. A resposta dessa minha pergunta é o atleta. Eu tenho aqui atleta como núcleo do sujeito e o O como adjunto adnominal, porque está ali circunstanciando e determinando o atleta. Não é qualquer atleta, ele é definido, é o artigo masculino definido O. E eu tenho aqui o verbo correr, que é o verbo intransitivo. Para quem não lembra, o verbo intransitivo é aquele verbo que não precisa de complemento. Ele tem conhecimento e sentido próprio e único e ele por si só basta, como nascer, morrer, cair, dentre outros. Então, quando eu falo que o atleta correu, normalmente a gente cria ali aquele processo de significante, de significado, e a gente consegue entender que foi uma pessoa que provocou e que fez determinada ação. Até porque correr é um verbo significativo, é um verbo que dá a ideia de movimento, né? Não é um verbo de ligação. Porém, não me basta dizer que o atleta correu. Eu quero mostrar a maneira como ele correu, ou seja, eu quero modificar esse verbo. Eu quero dar uma ideia de circunstância. Não basta me dizer que o atleta correu. O atleta correu bastante. Logo, eu acrescento aqui um adjunto adverbial de intensidade, como o muito, como o pouco, que também é um adjunto adverbial de intensidade. Eu poderia também colocar aqui que o atleta correu rápido. E aí tem um advérbio de modo. Eu poderia dizer que o atleta correu rapidamente, que também é um adjunto adverbial de modo, dentre outros e outros advérbios que modificam a ideia do verbo. Se eu quiser parar aqui no correr, eu posso. O atleta correu. Mas não me basta. Eu quero dar uma informação a mais. Essa informação ela é totalmente acessória, mas importante para entender. Até porque nós sabemos que após o verbo intransitivo não existe complemento. Então,
Então, se eu ponho uma palavra depois, eu tenho que saber, dentro da sintaxe, o que essa palavra significa. Então, o atleta correu bastante, eu tenho aqui uma relação de adjunto adverbial de intensidade. Se fosse o atleta correu muito, uma relação de adjunto adverbial de modo. E assim por diante. Tranquilo até aí? O segundo exemplo é quando ele modifica um adjetivo. Não é muito diferente, ele continua sendo um termo acessório, só que agora a correlação já não é mais voltada para o verbo, já é voltada para o adjetivo. Então vamos relembrar, um adjetivo é aquela classe gramatical que representa uma característica. Eu vou atribuir uma característica a algo ou a alguém. Normalmente a um substantivo ou a um pronome, tá? Então vamos ver aqui. A sopa é muito quente. Já não tenho mais o verbo significativo. Agora eu trouxe um exemplo com o verbo de ligação. É bom que a gente desenferruja algumas coisas aí na cabecinha e bota ela para funcionar. Então, a sopa é muito quente. Eu localizo o verbo, que é o verbo ser, e eu pergunto ao verbo anômalo, inclusive, pergunto ao verbo o que é muito quente? A minha resposta é a sopa. A sopa é o meu sujeito simples porque ele só tem um núcleo, só tem um único núcleo. Esse meu núcleo é sopa e esse a aqui, novamente, é um adjunto adnominal que determina o substantivo sopa. Até aí a gente já entendeu. Só que, depois disso, depois do meu verbo de ligação, eu tenho quente. E se a gente parar para lembrar, na relação dos verbos de ligação, nós temos algo que se chama predicativo do sujeito. O que é um predicativo do sujeito? É um adjetivo que correlaciona uma informação caracterizadora ao sujeito, nesse caso. Nós não estamos falando de morfologia, isso é análise sintática. É óbvio que quente, nesse aspecto, é um adjetivo, mas aqui ele não é adjetivo porque não é análise morfológica, é análise sintática, então ele é um predicativo do sujeito. E esse muito, Lívia, entra onde? Em que lugar? O muito, novamente, é um advérbio de intensidade e não basta me dizer que a sopa é quente. Eu quero circunstanciar essa minha oração. Eu quero dizer que ela é muito quente, ela é quente demais, ela é quente, assim, de maneira exorbitante. Então, eu coloco ali dentro da minha oração um termo que vai modificar não mais o verbo, agora eu modifico o meu adjetivo ou, nesse caso, o meu predicativo do sujeito, porque eu estou falando de análise sintática. E por último, e não menos importante, eu tenho um exemplo de quando ele modifica o próprio advérbio. Ou seja, é um advérbio que modifica um próprio advérbio. Isso é muito possível. Exemplo aqui, ó. Joana fala muito alto. A palavra alto, a gente tem que ter cuidado, porque alto pode ser adjetivo, homem alto, como alto pode ser advérbio, falar alto. Quando eu digo que falar alto, eu estou querendo dizer que o meu modo de falar é expansivo. Agora, quando eu digo homem alto, eu estou trazendo uma característica de um homem em relação à altura, a tamanho. Nesse caso aqui, alto não é adjetivo, alto é advérbio. Então, tem que prestar atenção na semântica da oração. Então, Joana fala muito alto. Esse falar muito alto aqui já está dizendo que ela fala de maneira agitada, né? De maneira com a tonicidade lá elevada. Eu poderia muito bem dizer que Joana fala alto e não geraria nenhum problema de compreensão. Mas não me basta dizer que Joana fala alto. Eu quero dizer que Joana fala muito alto, bastante alto. E aí que entra novamente o meu advérbio de intensidade, modificando o advérbio alto, que é um alto de modo. Então, eu tenho dois advérbios aí. Numa análise sintática rápida, eu tenho aqui um advérbio, um adjunto adverbial de intensidade, seguido de um adjunto adverbial de modo, que indica a maneira como Joana, que é o meu sujeito simples, se refere. Então, vamos aí recapitular, muitas informações jogadas aqui, né? O tempo é pequeno, mas a gente tem que lembrar. O adjunto adnominal é um termo que vem junto do nome e que traz uma ideia de modificação do substantivo, que pode ser um artigo, pode ser um adjetivo, pode ser uma locução adjetiva, um pronome ou um numeral. E ele sempre vai se referir ao substantivo, é aquela palavra que vem junto do nome, adjunto adnominal. Já o adjunto adverbial é aquele termo que vem junto do verbo, mas que pode modificar o verbo, o advérbio ou o adjetivo. Ele tem essa função aí modificadora. E é só a gente lembrar dos advérbios que a tia ensinou lá atrás no fundamental. Eu tenho o advérbio de modo, de tempo, lugar, de
modo, de tempo, de lugar, de afirmação, de negação, de dúvida, de ordem e uma série de advérbios que lá o advérbio na morfologia ele vai desempenhar a mesma função dentro da sintaxe. É só a gente lembrar quais são essas classificações que já pré-existem. E aí eu tenho a função do advérbio, do adjunto adverbial, modificando um desses três elementos, que pode ser o verbo, pode ser o adjetivo ou pode ser o próprio advérbio. Lembrando que se é adjunto adverbial, ele vai vir juntinho do verbo. Nos três exemplos, eu tenho aqui o meu advérbio, o meu adjunto adverbial, juntinho do verbo. O atleta correu bastante, bastante está pertinho do correu. A sopa é muito quente, o muito está pertinho do é. Joana fala muito alto, o muito está pertinho do fala, né? Do verbo falar. Certinho? Vou disponibilizar esse material também para vocês lá no Google Sala de Aula. Espero que vocês tenham entendido. É um assunto bem denso, bem cansativo, mas com paciência e dedicação a gente consegue, tá? Qualquer dúvida eu tô aqui. Beijo grande para vocês. Até a próxima.